Boa tarde, Érica. Prazer estar aqui na sua casa. Somos da Igreja Presbiteriana do Brasil e estamos aqui, claro, movidos pelo Espírito Santo de Deus para falar do amor de Deus, do recado de Deus para você. Ok? Meu nome é Marcos Severo, presbítero Salles. Seu nome? Érica. Prazer aqui estar com você nesses alguns minutos que vamos fazer aqui a entrega do recado de Deus. Eu gostaria de passar para você esse folheto com a mensagem do recado de Deus, certo? Você vai nos acompanhar durante esses minutos que a gente vai passar aqui, certo? É uma mensagem que nós temos orado para entregar ela, é da minha autoria também, para as pessoas ouvirem falar do Evangelho da Salvação, certo? Como tem o tema do próprio folheto, salvação, pode olhar aí, certo? Bem, Érica, eu vou pedir para o presbítero Salles ler o versículo que nós vamos se basear nele para conversar com vocês sobre a Bíblia Sagrada. Presbítero Salles. Eu vou estar lendo aqui no livro de Efésios, uma carta que Paulo escreveu, no capítulo 1, verso 13, que fala assim: em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Ok, esse texto aí mostrando que as pessoas precisam ouvir o Evangelho. É tanto que ele diz, depois que ouvi o Evangelho da vossa salvação e tendo nele crido em Deus, foste selado. Deus disse, você agora é meu, está carimbado, ainda está com selo, você agora faz parte do meu povo, certo? E nessa mensagem do recado de Deus que eu estou entregando para você, no início, onde tem aí o nome Introdução, nesses 2 parágrafos eu quero mostrar para você o seguinte, olha bem, Jesus ele tem a salvação e a recompensa da vida eterna. Então ele veio aqui ao mundo e trouxe algo para mim e para você, certo? E quando ele fala recompensa, salvação eterna, está falando aqui, Érica, que o homem não se cuida, né? Eu, você, a gente luta para trabalhar, para conquistar, para ter, né, algo na vida e eu quero falar que quantas vezes nós somos ameaçados de perigos, né? Estamos num prédio pegando fogo e fazemos tudo para se livrar, um barco afundando também, um tal colete, né? E em outras circunstâncias que muitas vezes a gente tem que procurar um meio para se livrar de ser atingido, de ser alcançado pelo perigo, né? Esse é o primeiro parágrafo. Então, a gente faz de tudo, né, para não cair numa esparrela. Em segundo lugar, o segundo parágrafo aqui, fala que a desobediência do primeiro homem, chamado Adão, né, nos levou tudo para a vala comum. Quer dizer, nos levou todos para o pecado. Depois que ele rejeitou a vida e preferiu a morte, então foi expulso do paraíso, e todos nós que nascemos de Adão até hoje, o último que nasceu agora na maternidade já nasce com fisgado pelo pecado, certo? E ele precisa ter a idade da razão para poder dizer se quer Deus ou não. E todos os que nascem aqui, nascem já, como diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, né? Que ele nos fez, né? E nos deu algo muito importante. Que foi que ele nos deu para a nossa vida, a imagem e a semelhança. Deus fez isso conosco, ele nos deu a imagem e a semelhança. Ninguém pode estar fora de Deus, mesmo o pior ímpio, o pior bandido, Deus está vendo ele, certo? Então, com a desobediência do homem, Deus mandou o descendente prometido ao próprio homem, né? Gênesis 3:15, da raiz de vocês sairá aquele que haverá de ser ferido no calcanhar, isto é, morrido na cruz e esmagar a cabeça da serpente, ressuscitar e vencer a morte. Quem é o maior?
Dessa dele, nossa, ninguém ressuscita, só Jesus ressuscitou. Ele fez algumas ressurreições, mas foi de passagem, né? É que o cabo morreu, Lázaro morreu de novo, né? Todos morreram. Bem, então ele veio ao mundo, Jesus. Ele veio ao mundo, Érica, para trazer a boa nova da salvação. Para que todo aquele que crê nele está livre dessa condenação da morte eterna, certo? E aqui no verso, lá no finalzinho, eu coloco aí João 10:10, lá no finalzinho, e esse versículo diz assim, olha, o inimigo, o diabo que enganou Adão e Eva, ele só vem para enganar, roubar, matar e para destruir. Aí Jesus diz assim, no mesmo versículo, segunda parte, eu vim, foi palavra de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância para sempre, certo? Bem, vamos para a segunda página. A segunda página, você vai ver aí nesse outdoor aí, né? O quadro atual e futuro, por exemplo. O quadro atual é o seguinte, a morte eterna, todos nós fomos chamuscados com a morte eterna, certo? Porque fomos condenados em Adão. Né? Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, for perdoado desse pecado da morte, vai poder sonhar com a vida eterna, para estar com Cristo. Então, o primeiro ponto aqui da nossa palavra é essa, a recompensa da vida eterna. Olha, Érica, diga se não é verdade, quem é que não deseja ser feliz nesta terra? Quem é que não deseja ter paz, ter uma família e uma casa, um bem qualquer, que não faça de tudo, rala, né? Para ter as coisas, um carrinho, sei lá o que for, né? Faz de tudo, né? Eu pergunto, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, né? Para trazer ao homem o perdão do pecado e oferecer a vida eterna. Então, a gente deve fazer também o maior esforço nosso, que dependa da gente, para agradar a Deus. Né? Por isso que 1 João 5:20, quando a Bíblia vai ler isso aí, 5:20 diz que quem tem a vida, né? Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a verá. vida. Né? Então veja bem, a recompensa da vida eterna começa aqui na terra. Porque quando você crê em Deus, crê nele, você passa aqui a ser alguém de Deus. Você nasce de novo, o pecado é perdoado, o homem é perdoado do pecado e ele ressuscita. Quando o homem pecou lá, ele morreu espiritualmente, foi jogado para fora do jardim do Éden. Agora, em Jesus, quando ele crê, ele ressuscita, ele agora continua com o corpo aqui, porque ainda está chamuscado, né? Agora, só na glória de Deus que vai ter a ressurreição final, né? Entendeu? Então, em segundo lugar, Érica, na página 3, tem o Salvador Jesus, certo? Está vendo essa cruz aqui? A cruz foi, ele veio ao mundo aqui onde tem a morte, né? Onde o homem estava condenado à morte. Ele veio ao mundo. E aqui ele veio e morreu na cruz. E a cruz foi onde ele perdoou nós. Perdoou todo o nosso pecado. Então quem crê nele, pode sair da morte para a vida, né? Sair da morte para a vida. Então, depois do pecado, nenhum outro homem pôde salvar o outro. Vamos dizer um exemplo simples. O camarada está sujo no Serasa, ele tem que pagar a conta. Se ele, né, ele paga a conta, às vezes o cara nem quer dar crédito a ele porque ele já foi sujo, né? Mas aí um fiador que está limpo, o que é que faz? Pode vender que eu pago. Jesus então perdoou o pecado e garantiu a vida eterna para o homem, né? É como diz a palavra de Deus, Érica, em Lucas 19:10, que eu cito aqui, diz aqui que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, o amor de Deus foi tão grande que ele deu a vida dele por nós, morreu na cruz do Calvário, por isso está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim, não é? Terceiro ponto, as consequências do pecado, que nós já vamos para a última página, né? A última página. Então, Deus colocou o homem no paraíso, não foi lá para ele crescer e multiplicar? Foi para ele morrer? Não. Foi para ele crescer e multiplicar e encher a terra. Todos nós era para estar aqui na última geração, quer dizer, tendo tudo de última geração, a gente viver a glória de Deus aqui, e não a morte. Aí os assassinatos, as pessoas mortas, todo mundo morrer, né? Mas não era isso que Deus queria fazer conosco, né? Olha, por isso que a Bíblia Sagrada diz lá em Gênesis, capítulo
2 versos 17, enganchou ali, né, na simulação, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, está aí no folheto. Não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Né? Então, o homem aqui desobedeceu a Deus. E aí ele comeu, e aí ele comeu e morreu. Morreu como espiritualmente. Então ele foi expulso do paraíso, onde era o lugar da inocência. Não tinha o pecado, certo? E aí, infelizmente, ele passou a viver morto espiritualmente. Eu gosto muito de um texto de, acho que é Efésios 2:1, e ele lhes deu vida, estando nós mortos nos pecados e delitos. E Romanos 3:23, que eu botei aí, diz assim, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Bem, as consequências do pecado foi a morte espiritual. Mas em Jesus, em Adão, mas em Jesus a gente recupera. Nicodemo chegou para Jesus e disse, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E era um cara que era um fariseu, que era um mestre, que era um dos sacerdotes lá do templo, e ele não sabia. Jesus disse, é preciso nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque ele não morreu espiritualmente? Nascer de novo do Espírito. Né? Entendeu? E eu quero concluir, Érica, fazendo as seguintes colocações, certo? Eu vou pedir que o presbítero Salles lê aí João 14:6, ele já sabe de cor. Diga aí para nós como é. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Érica, vou fazer 3 perguntas a você. Responda com toda a sinceridade. Você sabendo qual é o caminho certo, você vai pelo errado? Não. Sabendo que você tem 3 ruas aqui, uma está um tiroteio lá do bandido, aí você não vai para lá, né? Você quer ir lá para lá, você arrumeia, né? Não é verdade? Segunda pergunta. Você crê que Jesus é teu Salvador? Crê. Todo o coração, né? Me diga uma coisa. Você gostaria de receber mais uma visita do pastor quando você tiver uma dúvida, saber alguma coisa? Ele vinha aqui visitar com a esposa dele a respeito da palavra de Deus. Você gostaria? Gostaria também de receber um estudo bíblico. É um livreto muito bacana, ele é doado, a igreja que tem para doar. É muito bacana, tem até palavras cruzadas, né? Eu vou deixar com ele aí. E você gostaria de receber para fazer os estudos? Aí, são 13 lições, aí ele acompanha toda semana. Tem alguma dúvida? Uma vez por semana. Né? Tá certo? Pode ser? Muito bem, Érica. Eu quero lhe agradecer pelo meu coração muito feliz. Obrigada. Que Deus lhe abençoe na sua vida, sabe? É um prazer muito grande. Agora, vamos para o outro folheto. Esse aqui. Esse é o folheto, o que é o recado de Deus, é isso que eu estou dando a você. Você vai ver aqui, certo? Mas aqui tem algumas coisas sobre a Bíblia, né? E aqui tem um convite especial para você assistir um culto um dia na nossa igreja, certo? Aqui não imitou o carinho, mas não precisa nem imitar, né? Tá certo? Agora vamos orar. Inclusive, hoje nós vamos fazer um culto, né? E sim, hoje tem até um convite hoje à noite lá, nos dá o privilégio de ser bem rápido o culto. É um prazer estarei pregando hoje à noite aí. É um prazer receber você, tá certo? Vamos orar? Amém. Eu quero que o presbítero Salles faça essa oração. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos por esse momento muito importante aqui. Te agradecemos pela vida de Érica, meu Pai, rogamos a Ti por ela, que o Senhor esteja abençoando, abrindo mais e mais o coração dela com a Tua palavra, Senhor, que ela vai passar a acompanhar mais de perto nesse estudo que era feito, o acompanhamento do pastor Felipe. Abençoa ela e familiares, abençoa essa casa, para o louvor da Tua glória. Cobre ela a Tua graça, misericórdia, nós te pedimos e te agradecemos pela oportunidade. Em nome do Teu Filho, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único caminho que nos leva a Ti. Obrigado, Pai. Amém. Amém.